Bom dia, bom dia, a paz do Senhor Jesus. Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas a mais uma live devocional. Hoje, dia 6 de março de 2024, né? Deu uma travou agora, foi Jesus. 6 de março de 2024. E estamos aqui novamente. Quero agradecer aí o pessoal que estava com a gente hoje, Lu, às 23 horas. Estava com a gente aqui às 3 horas da manhã. Estava com a gente agora às 6 horas da manhã. Deus é bom. Como meu marido diz, como é que é? Povo que dorme tarde, acorda cedo. Oh, Jesus. Pai do Senhor Jesus a todos, muito bom dia. Como é que vocês estão? Tudo bem? Com sono. Tá nós aqui de novo. Daqui a pouco estamos de novo, tá? Já ela fala. É. Deus abençoe a todos, muito bom dia. Vamos seguir em frente para a glória de Deus. Vamos lá? Mamãe Matilde também estava com a gente aí na oração da madrugada. Glória a Jesus, a paz do Senhor Jesus. Sejam bem-vindos, gente. Mais um devocional. Vamos estar orando para iniciar esse momento de oração, de leitura da palavra de Deus, de crescimento, de conhecimento, tá bom? Se você puder, envie essa live para alguém também, para que mais pessoas possam ouvir da palavra do Senhor. A palavra do Senhor, ela é poderosa. E foi para isso que ele nos chamou nesse tempo, para pregar a sua palavra. Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, tá bom? E é isso que a gente está fazendo aqui. Se você pode, já deixa aberto aí, pega papel, pega caneta, mas pega principalmente a sua Bíblia. Hoje nós vamos falar sobre Gideão, Juízes capítulo 6, especificamente mais os versos 11 ao 14, tá? Irmão Wagner tá aqui com a gente também. Ô, Glória, voltamos! Como a gente está acostumado a dizer, eu não vou largar o projeto. Também estávamos com saudade. Ô, glória a Jesus! Isso aí, vamos embora. Vamos estar orando, então, para poder iniciar esse momento. Quem puder, escreve aí para mim, Juízes, capítulo 6, do 11 ao 14. Irmã Matilde ligadinha aqui, ó. Já escreveu. Deixa eu fixar o comentário. Glória a Jesus. Peraí, não foi não. Aí quem já entrar, já sabe do que a gente está falando aqui. Tá ótimo. Irmã Meire também com a gente ligadinha. Irmã Carla, Maria, ô Glória. Deus abençoe, pessoal. Amor. Vamos orar? Senhor Deus, na tua presença, estamos aqui nesse momento, mais uma vez em oração. E exaltamos e glorificamos o teu santo e poderoso nome, porque nós cremos que só o Senhor é Deus. Toma a nossa vida nas suas mãos. Aqueles que já se encontram conosco, aqui, ó Deus, nesta live, pela manhã de devocional, aqueles que ainda vão entrar no decorrer ou então no final, onde vai ficar fixa, gravado aqui, que o Senhor venha falar conosco para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Compartilha aí, gente, com 2 pessoas aí no mínimo. Vai, você que está aí, compartilha com 2 pessoas aí no mínimo. Eu quero muito crer que Deus ele vai, através da sua poderosa palavra, falar com alguém aqui nesta live. Tá bom? Quer que eu faça a leitura? Isso. Você lê. Você faz a leitura aí. Pode ser devagarinho, pausadamente. Diz assim a palavra do Senhor. Devagarinho. Juízes capítulo 6. Qual o versículo? Versículo 11 ao versículo 14. Diz assim. Na epígrafe do texto tá: o anjo fala com Gideão. Então, o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Biesrita, e Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar, para o salvar dos midianitas. Guarde isso. Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar para salvar-se dos midianitas.
Então, o anjo do Senhor lhe apareceu e disse: O Senhor é contigo, varão valoroso. Mas Gideão lhe respondeu: Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: Não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu nas mãos dos midianitas? Versículo 14, a gente vai encerrar nele. Então o Senhor olhou para ele e disse: Vai nessa tua força e livrarás a Israel das mãos dos midianitas. Vamos lá, gente. Deixa ela compartilhar também para mais algumas pessoas, para que a gente dê início aí ao nosso devocional diário hoje, tá? Juízes capítulo 6, você que entrou agora aí, o verso ao 11 até o versículo de número 14. Estamos voltando aí desde ontem com o nosso devocional diário, e o intuito nosso aí sempre é cooperar, ajudar pessoas neste tempo, porque nós cremos que a palavra de Deus ele é viva e eficaz e ela tem poder de fato para levantar alguém, para ajudar alguém. Nós já falamos aqui em outra live, mais precisamente numa live sobre Sansão, né? Que o livro de Juízes é um ciclo. Esse ciclo é um ciclo bem complexo, porque o povo pecava contra Deus, Deus ia lá, libertava o povo. É chovendo molhado isso aqui, mas é necessário falar. Deus libertava o povo ia lá, clamava a Deus, melhor dizendo, Deus enviava melhor dizendo, o ciclo funciona assim: o povo pecava contra Deus, tá? Deus ele levantava um inimigo contra o próprio povo, esse inimigo oprimia o povo, depois de um tempo o povo não aguentava, clamava ao Senhor, o Senhor enviava um juiz, ou uma juíza, no caso de Débora, e esse juiz ou essa juíza libertava o povo, e o povo vivia um tempo de prosperidade junto a Deus. Só que era um ciclo. O que o povo fazia? Pecava de novo, e isso ia sempre acontecendo o tempo inteiro. E aqui não é diferente em Juízes capítulo 6, tá bom? O inimigo que está sendo levantado contra o povo de Israel aqui são os midianitas, oriundos de uma localidade por nome Midian, tá bom? Midian, gente, tem origem do casamento de Abraão com Quetura, lá em Gênesis 25. Após a morte de Sara, Abraão se casa com Quetura e eles têm por filho Midian, tá? Isso torna uma terra, se torna um povo. A Bíblia diz para nós, lá no capítulo 6, versículo 1, desse livro aqui de Juízes, que os midianitas oprimem o povo durante 7 anos. 7 anos isso aqui está durando, ok? E um personagem se destaca nesse texto que nós lemos. Um homem chamado Gideão. A Bíblia deixa claro para nós, eu vou falar um pouquinho sobre isso no final, que esse homem era da tribo de Manassés, tá bom? Lá no verso 15. E também era filho de Joás, o Abiesrita, ok? A Bíblia é clara quando está dizendo que nesse meio de opressão aí que os midianitas faziam, eles destruíam as plantações do povo hebreu
E a opressão era tão grande que a ponto que alguns hebreus fugiam para as montanhas ou para os montes e se escondiam em cavernas, em buracos, em fendas, né? E aí que está a grande questão, porque esse homem chamado Gideão, ele está malhando trigo no lagar para deixar a salvo dos midianitas. Eu não sei se nós falamos aqui sobre isso alguma vez, mas se falamos, vou repetir agora. O lugar de malhar trigo, duas coisas aqui importantes. Primeiro, homem não malha trigo, que malha trigo é boi. O homem pega o boi e ele coloca uma espécie de trenó atrás do boi, e esse trenó ele vai amassando o trigo. Depois que o homem vem com uma pá ou com um garfo, separa o trigo da palha, jogando para o alto, no fim da tarde, praticamente isso, aproveitando o vento, onde o vento leva a palha e o trigo permanece. Tá? Primeira coisa é essa. Segunda, é que lagar não é lugar de malhar trigo, lagar é lugar de pisar uva. É uma diferença entre lagar e eira. O lugar de malhar trigo é uma eira. Tá bom? E nesse caso aqui, ele está malhando trigo no lagar para ficar a salvo dos midianitas. Lagar é lugar de pisar uva. É uma espécie de tanque que tem um buraco numa ponta, onde as pessoas ficam ali pisando nas uvas a ponto de extrair o suco da uva. É uma cultura judaica. Isso aí, se você jogar no YouTube, na internet, você vê isso. Para poder extrair o suco da uva, para poder fazer vinho, fazer, dentre outros, algum tipo de alimentação. Tá bom? O texto está dizendo para nós que o anjo do Senhor aparece e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, o rabi Egita. E Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar para pôr a salvo dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, homem valente, ou então varão valoroso. A gente já começa agora aqui a aplicar. Eu queria que se redobrasse sua atenção agora aí, que o negócio vai apertar e vai estreitar. Gideão está ali, gente, malhando o trigo no lagar, ou seja, trabalhando sem ninguém ver. Vou repetir isso aqui, gente. Gideão não estava exposto trabalhando, ele estava trabalhando sem ninguém ver, para pôr a salvo o trigo dos midianitas, porque a opressão era tão grande, então ele tinha que guardar alguma coisa para poder se alimentar, ou então alimentar a família dele, ok? E quando ele está malhando esse trigo no lagar, a Bíblia está dizendo para nós que o anjo assentou-se embaixo do carvalho que está em Ofra. Aparece para este homem chamado Gideão. Olho na tela lá. E o que eu aprendi aqui, eu quero compartilhar com vocês. Tá? Ela está comigo aqui. Falei, olho na tela lá, que ela está aqui rabiscando bastante. É que trabalho anônimo atrai a atenção do céu. Glória a Deus. Tá? Vou falar de novo. Trabalho anônimo atrai a atenção do céu. Ok? Vou repetir isso aqui. Trabalho anônimo atrai a atenção do céu. Se você tem o costume de trabalhar sem querer se exibir para pessoas, se você tem o costume de fazer as coisas para Deus, sem querer que os outros saibam, se você tem costume de fazer as coisas para o Senhor, sem querer a atração do olhar dos homens, se prepare, você está atraindo a atenção do céu. O anjo visita Gideão e escolhe ele para ser a pessoa que vai libertar o povo da opressão dos midianitas. Aleluia. Segunda coisa, vou repetir isso aqui, tá? Só que entrou agora aí. Se você trabalha de forma anônima, você está atraindo a atenção do céu.
Se você não gosta de aparecer para os homens, se prepare, porque você está aparecendo para Deus. Quer falar alguma coisa? Anotei algumas coisas aqui, posso falar? Vai, pode. Eu vou voltar só um pouquinho, gente, nessa introdução dele ali que ele fez. Voltando aqui o contexto aqui. Bem, quando você começa a ler o capítulo 1, capítulo 6 do livro de Juízes, a gente está no versículo 14, do 11 ao 14. Mas ali no início do versículo 6 diz que os filhos de Israel, eles fizeram aquilo que era mal perante os olhos. Capítulo 6. Os filhos de Israel, eles fizeram aquilo que era mal perante o Senhor. O Fábio falou aqui na introdução. E eu aprendo algumas verdades aqui, eu já queria compartilhar com os irmãos. Todas as vezes que a gente desagrada a Deus, existe consequência. Todas as vezes que a gente desagrada a Deus, existe consequência. Então, logo no versículo 1, perceba, eles estavam desagradando, eles estavam fazendo aquilo que era mal aos olhos do Senhor. E aí, o que estava acontecendo? Qual era o cenário? Eles estavam produzindo. Eles estavam produzindo, guarde essa palavra. Mas eles não colhiam. Eles conseguiam produzir, mas eles não colhiam frutos. Por quê? Porque os outros, os midianitas, os inimigos, eles iam lá e roubavam toda a plantação, toda a colheita que eles tinham. E o que eu aprendo com isso? Que brechas abertas fazem provisões desaparecerem. Eu vou repetir. Brechas abertas fazem provisões desaparecerem. Brechas abertas fazem os seus frutos desaparecerem. Se existe alguma coisa que você tem feito no dia de hoje que é mal aos olhos do Senhor, às vezes você nem se atentou que você está fazendo alguma coisa que Deus não se agrada. Às vezes é um falar de alguém. Deus, na sua palavra, fala que a gente tem que falar bem até daquelas pessoas que falam mal da gente. Às vezes inconscientemente. Às vezes a falta de liberar perdão para alguém. Às vezes você não cuidar das pessoas da tua casa. Tudo isso, gente, desagrada o Senhor. E muito mais. Então, assim, toda vez que você desagrada a Deus, existem consequências. Eles produziam, mas não colhiam, porque ia alguém lá e roubava. Então, guarde essa verdade para o seu coração. Brechas abertas fazem provisões desaparecerem. Brechas abertas na nossa vida fazem os seus frutos desaparecerem. E aí, qual é o cenário agora? Eles estão com medo. E aí, com medo, o que uma pessoa com medo faz? Se esconde. E como eles estavam com medo, eles estavam deixando, presta atenção nisso, as suas casas, e eles estavam indo se esconder em cavernas. Eles estavam indo se esconder em penhascos, em buracos, em cisternas. Está no texto, depois você pode ler o capítulo 6 lá e você vai ver isso. Então, o que eu aprendo aqui? É que existem momentos que precisamos da intervenção divina. Existem momentos que precisamos da intervenção divina. Eles estavam com medo, gente. Eles estavam se escondendo. Às vezes a gente perde toda a nossa capacidade de defesa. E foi o que aconteceu com eles. Por mais que eles tivessem quantitativo de pessoas, eles estavam com medo. E eles perderam a sua capacidade de se defender. Até mesmo os seus próprios recursos. Eles não conseguiam mais lutar pelo aquilo que era deles. Eles não conseguiam mais lutar com as suas próprias forças. E qual é a resposta? Um clamor resolve. Deus nos trouxe nessa manhã aqui para dizer para alguém que um clamor resolve a tua situação. Eles pegaram e se voltaram ao Senhor. Eles clamaram ao Senhor. E o povo clamou, está lá no texto. E Deus levantou um profeta, você vai ver no versículo 5. Deus levanta um profeta anônimo ali. E ele começa a falar algo interessante. Olha o que diz o versículo 5. E enviou o Senhor o profeta ao filho de Israel, que lhes disse, assim diz o Senhor, o Deus de Israel do Egito, eu vos fiz subir e vos tirei da casa de servidão, e vos livrei das mãos dos egípcios, e das mãos de todos quanto vos oprimiam, e os expeli diante de vós, e a de vós dei a sua terra. Isso me chamou a atenção. Porque o profeta, ele falou de uma coisa que eles tinham vivido, ou melhor, os pais deles tinham vivido no passado. Falou de algo que aconteceu no passado, do Egito, que Deus o livrou dos egípcios, que Deus livrou de todos os povos que vinham antes deles, que estavam oprimindo. E o que eu aprendo aqui?
é que Deus ele sempre vai levantar alguém para nos fazer lembrar das promessas que ele fez no passado e dos livramentos que ele já fez no passado. Para dizer que ele é o mesmo ontem, que ele é o mesmo hoje, mas para isso é necessário você o quê? Ouvir a voz desse Deus e crer naquilo que ele fez. Perceba que a primeira fala de Gideão aqui foi: por que sobreveio isso tudo sobre vós? Ele ouviu o que o profeta falou. Quero falar sobre isso aí. Ele ouviu. Então, vou deixar o Fábio falar sobre isso. Então, assim, gente, se você deseja saber qual é a real causa, por que você está sendo oprimida nesse tempo, por que você está passando por dificuldade, por que você está passando por problema, Deus faz um convite nessa manhã. Para de olhar para fora e começa a olhar para si próprio, para dentro. Para de olhar para fora, porque enquanto você olhar para o problema, para a dificuldade, a provisão está desaparecendo, a porta continua fechada, Deus manda dizer, pare de olhar para fora e comece a olhar para dentro. Por quê? Brechas, lembra que a gente falou no início? A corrupção interior é uma arma. Ela arma um palco para a dificuldade. A corrupção interior. E Deus quer tirar isso da gente. Deus quer que a gente se desprenda de todo o velho homem. Se ainda existe alguma coisa que ainda te faz lembrar da natureza antiga, que é modificada com a pessoa de Cristo em nós, isso precisa ser desfeito totalmente. Então, às vezes, essas dificuldades que você tem passado é justamente isso. Deus quer te limpar de tudo ainda que te atrapalha de ser como Ele é. Então, a corrupção interior é uma arma, ela faz um palco, gente, para a dificuldade externa. E o que eu faço, Karine, por isso? Identifiquei arrependimento. Arrependimento sincero. É você olhar para dentro, identificar que você precisa mudar e pedir perdão. E pedir ajuda. Senhor, me ajuda. Me ajuda a ser aquilo que o Senhor quer. E o que eu aprendo aqui? Gideão, ele estava fazendo exatamente isso. Enquanto muitos estavam, mesmo que escondidos, Gideão ele estava trabalhando, mesmo que num local inapropriado. O Fábio falou aqui, gente, não era lugar apropriado para ele fazer o que ele estava fazendo. Não era. Mesmo com dificuldade, ele não deixou de fazer o que precisava ser feito. E Deus manda dizer para alguém, não é para você parar. Não é para você deixar de fazer aquilo que eu te chamei para você fazer. Às vezes, não teremos um cenário ideal, mas teremos de usar essa nossa realidade. Às vezes, não teremos um cenário ideal, mas teremos que usar a nossa realidade. Qual é a tua realidade hoje? Deus manda dizer, não pare. Karine, mas está um caos, o cenário não é apropriado. Deus manda dizer, não pare, não pare. Às vezes, trabalhar escondido é propósito de Deus. Vai, continua. Posso? Pode. Meu Deus. Fiquei até tonto aqui agora, hein? Quero falar 3 coisas para você rápidas aqui. A primeira delas é que malhar trigo é trabalho de animais, de bois. Isso, cá entre nós, fiquei pensando ontem. Uma pessoa descalça pisar em trigo deve doer demais, hein? Aquelas pontinhas do trigo, hein? Na uva é uma coisa, pisar no trigo deve ser outra coisa completamente diferente que dói. Mas eu posso falar uma coisa para você? Era isso que garantia o trigo a salvo dos inimigos. Então, talvez aquilo que lhe doa hoje pode ser a resposta de livramento no teu dia de amanhã. Vou repetir. Aquilo que lhe doa hoje, que dói em você hoje, pode ser a resposta de livramento de Deus para o teu dia de amanhã. E qual o problema de Gideão ali? É que no verso 13 diz assim, ó. Respondeu-lhe Gideão, ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, olha só, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isso? Ele está dizendo o seguinte, se o Senhor é o Deus de Isaac, de Abraão, de Isaac e de Jacó, que está com a gente sempre, que nos protege, por que os midianitas estão atacando a gente durante 7 anos? Eu vou falar aqui é bem polêmico, tá? Gente, todo mundo sabia do comportamento do povo menos Gideão.
Se o Senhor é com a gente, por que sobrevém a gente? Ué, sobrevém porque o povo peca. Porque o povo vacila, porque o povo erra. E eu posso te falar uma coisa muito séria? Às vezes, alguns problemas estão debaixo do nosso nariz, a gente que não quer ver. Meu Deus. Às vezes, algumas coisas na sua vida estão debaixo do seu nariz e você está fazendo vista grossa. Já acabou o glória aí, né? É por isso que nada acontece. Ué, se o Senhor é com a gente, por que isso sobreveio? Falei segunda-feira, numa aula que, pela graça de Cristo, estava dando lá em Ramos, que ser povo de Deus não é garantia para poder pecar. Ser escolhido não é garantia para se poder pecar. E aí, eu encerro minha participação dizendo para você ainda sobre esse versículo 13. Às vezes, o teu esforço de hoje é por causa da falta de comprometimento de alguém no dia de ontem. Vou falar de novo. Às vezes, o teu esforço de hoje é consequência da falta de comprometimento de alguém no dia de ontem. Gideão estava ralando ali, malhando trigo no lagar, porque o povo pecava contra Deus e Deus entregou eles nas mãos de midianitas durante 7 anos. Só que Deus escolheu Gideão. Aleluia. Escreve aí, Deus escolheu Gideão. Eu encerro aqui no verso 14, diz assim, ó. Então se virou o Senhor para ele e disse, vai nessa tua força e livre Israel da mão de midianitas. Porventura não te enviei eu? Sabe o que o Senhor está dizendo para Gideão ali? Gideão, eu não estou te dando força não. Vai nesta tua força. Essa parte é forte, né? Você precisa ativar o que está adormecido dentro de você. Vai nessa tua força. Você tem isso aqui não é positivismo, não. É algo espiritual. Você tem algo dentro de você. Vambora. Só pelo simples fato dele estar escondido já demonstra a força dele, gente. Ele Sabe qual é o problema de trabalhando. Gideão? É que ele começa a dar desculpa. Senhor, eu sou o menor da casa do meu pai. Eita. E ele está dizendo o seguinte, eu sou o menos importante da tribo de Manassés. Sabe quem era Manassés? Manassés era da tribo de José, filho de José. Lá em Gênesis 50 aborda sobre isso. Eram 12 filhos de Jacó. Né? Rúben, Simeão, Levi, e assim vai. Judá, Issacar, Zebulon, Dan, Naftali, Gad, Azer, Benjamim, José. De José vem Manassés e Efraim. Tá? E aí a linhagem dele é essa aqui, ó. Gideão era da tribo de Benjamim, filho de Joás, o abiesrita. Estava malhando trigo no lagar ali, gente. Só que mal ele sabia que estava retornando às suas origens. Quando ele está dizendo o seguinte, ó, eu sou o menor da casa do meu pai, o menos importante da tribo de Manassés. Deus estava olhando para ele e estava dizendo o seguinte, gostei, está voltando às suas origens, né? Mas eu não mudo a minha escolha, não, é você que eu chamei. Glória a Deus. 2 coisas aqui. A primeira, nunca se esqueça das suas origens. A segunda, depois de você não se esquecer das suas origens, de onde você veio, de onde Deus te arrancou, aceite aquilo que Ele tem para a tua vida. Aleluia. A palavra aqui para o teu coração é a seguinte, não tem para onde você correr mais não. Bora. Vamos fazer a vontade de Deus. Eu anotei mais algumas coisas aqui antes pra gente encerrar e orar. Eu botei assim, ó. Deus foi lá no lugar onde Gideão estava trabalhando. Gente, ele poderia estar no monte. Ele poderia estar num lugar de visibilidade. Mas ele estava lá numa cisterna. Ele estava num lugar inapropriado. Ele estava num lagar. Ele estava num lugar inapropriado.
E o que eu aprendo? Quem sabe para que foi chamado, o lugar pouco importa. Gideão sabia que tinha uma responsabilidade, ele tinha uma família para cuidar, ele tinha uma família para alimentar. E para quem sabe o que foi chamado, o lugar pouco importa. Ele não se importou com o lugar, mas ele foi fazer aquilo que ele precisava fazer. Cuidar de pessoas, cuidar da sua casa, cuidar da sua família. E por isso que Deus gostou da força dele. Quem olha de fora, parece que não tem nada acontecendo. Parece que tem gente que não está correndo atrás, não está cuidando da sua família, não está investindo. Por quê? Porque está escondido. Gideão estava escondido. Gideão estava escondido lá no lagar. Só que ele estava trabalhando. Estava escondido, mas estava trabalhando. Só estão vendo quando está na visível. Mas ele não. Ele estava trabalhando. E o que eu aprendo aqui? É que todas as vezes que você está trabalhando no secreto, Deus vai lá te visitar. Todas as vezes que você está trabalhando no secreto, Deus vai lá te visitar. Deus vai visitar pessoas que estão nessa live aqui. Talvez as pessoas que estão de fora não conseguem ver que você está trabalhando no secreto. Ele estava trabalhando num lugar inapropriado. E por conta disso ele recebeu a presença, a visita de um anjo do Senhor Jesus. Lá na casa de Gideão, guarda isso, não faltou trigo. Na casa de Gideão não faltou trigo. Os midianitas entravam, roubavam as colheitas de todo mundo, mas na casa de Gideão não faltou trigo. Gente, ele poderia ser descoberto pelo inimigo? Poderia. Ele poderia ter sido descoberto pelo inimigo, mas o que ele preferiu? Ele preferiu correr o risco a perder o pão. Eu sinto graça dele aqui para dizer isso. Ele preferiu correr o risco de ter sido descoberto a perder o pão. Trigo aqui fala de pão, fala de alimento, fala de Jesus, fala da busca da pessoa de Jesus. Karine, não entendi, vou falar de forma bem clara para você entender. Quem preserva o pão, preserva a vida. Quem preserva o pão, preserva a vida. E quem preserva a vida, vive o propósito. E quem vive o propósito é levado por Deus a lugares que jamais imaginou. Por ele ter ficado ali, por ele estar trabalhando, por ele estar preservando o pão num lugar inapropriado, por ele estar buscando sustento da sua casa, ele estava gerando vida. E quem faz isso, quem preserva a vida, vive o propósito. E quem vive o propósito, gente, é levado por Deus a lugares que ele nunca imaginou. Onde? Gideão. Aí ele fala, o Fábio já falou aqui, o menor da minha casa. Quem? Eu? Quem sou eu? Deus leva você. Você mesmo, que você acha que não é? Deus está falando, é com você mesmo que eu vou levar. É você mesmo que eu vou trabalhar. É você mesmo que eu vou levar a lugares que você nem imaginou para ajudar pessoas, para a glória de Deus. E aí a verdade não é porque o cenário é de crise, não é porque o cenário é de luta, não é porque é de dor, não é porque é desfavorável, que você vai deixar de fazer aquilo que precisa ser feito. Ele não tinha uma eira, mas ele tinha um lagar. Não deixe de malhar trigo. Deus manda pessoas aqui, dizer para pessoas aqui, independente se você não tem os recursos que você precisa, independente se o local está inapropriado, não deixe de fazer. Ele não tinha uma eira, mas ele foi para o lagar. Então, não deixe as crises, não deixe os problemas, não deixe as circunstâncias fazer você parar de produzir, de trabalhar. Deus não chama desocupado, mas chama disponíveis. Ele estava trabalhando. Deus não chama desocupado, ele chama disponíveis. Então, as pessoas mais improváveis são essas que vai fazer as maiores obras. As pessoas mais improváveis são essas que Deus vai usar nesse tempo para grandes obras de Deus. Foi o caso de Gideão. Deus quer usar pessoas aqui nessa manhã, que estão nessa live, que se acha improvável. Karine, é você mesmo. É você mesmo que é Gideão nesse tempo. Você é Gideão. Deus está vendo o teu trabalho no secreto. E Deus vai te honrar em público para a glória dele. Amém? Maravilha, gente.
Vamos ver quem está rapidinho aqui nessa live. Andréia está com a gente, missionária Ruth, Luciana também está conosco, irmã Meire, a irmã Liliane, estava de madrugada com a gente, né? Tá de novo aí, irmã Matilde. Também estava. A Meire também estava de madrugada. Wagner também está com a gente aí. Nossa irmã Lucilene Farias. A irmã Milene também. A irmã Luciene Barbosa também estava de madrugada com a gente, né? Se não fala a memória. Tava. Isso aí. Então, o povo tá na guerra com a gente aí. Irmã Natália Cabral, irmã Marilene Martins, irmã Carla Maria Ribeiro e a irmã Adriana Valécio. Se alguém faltou aí. José Maurício falou. José Maurício também apareceu de madrugada com a gente lá. Irmã Tereza. Irmã Tereza, irmã Monique também está aqui. É isso. É isso. E Milene. Falou, né? Deus abençoe a todos, tá, gente? Vamos orar para encerrar? Ora você hoje aí. Vou orar. Gente, só para dizer que daqui a pouquinho a gente vai fazer a live do Panorama Bíblico. Era pra gente ter feito no dia de ontem. A gente teve alguns contratempos. Mas hoje a gente vai estar aí voltando aí com o Panorama Bíblico. E hoje a gente vai fazer uma live bem rapidinha, mas dando um panorama do livro de Salmos. A gente já fez a do livro de Jó. Estamos vindo aí desde Gênesis e já estamos no livro de Salmos. Então, vem com a gente daqui a pouquinho, tá bom? Estudar um pouquinho mais a palavra do Senhor, crescer na graça e no conhecimento de Deus, para a glória dele, tá bom? Então, te espero daqui a pouquinho, se você pode, ou então você coloca para ouvir depois, mas vamos embora, tá bom? Feche seus olhos se você pode, não sei se você está indo já para o seu trabalho, não sei se você já chegou, não sei se você está podendo aí, mas se você pode, tem esse momento de comunhão, de devocional com o Senhor, tá? Pai, graças te damos, ó Pai, por essa oportunidade, Pai, de aprender a Tua palavra, Senhor Deus, de estarmos aqui, Senhor Deus, ouvindo, aprendendo, crescendo, Pai, na graça e no conhecimento. Te agradecemos, ó Pai, porque a Tua palavra é verdadeira. Nós cremos, ó Pai, que o Senhor não despede ninguém de mãos vazias, mas te pedimos, Senhor Deus, que nessa manhã, a palavra, Senhor Deus, que foi dita aqui, Senhor Deus, pela pessoa do Teu Espírito Santo, venha penetrar nos nossos corações. Que venhamos saber, ó Pai, que fomos chamados por Ti nesse tempo como Gideão. Pai, às vezes a gente se sente improvável, talvez o menor, ó Pai, mas entendemos que há uma necessidade nesse tempo e precisamos, ó Pai, nos esforçar, ó Pai. Te peço, Senhor Deus, nos anima, nos dê força, Senhor Deus, nos ajuda nessa caminhada, Senhor Deus. Pai, existem pessoas aqui que estão trabalhando no secreto, que muitos nem sabem, mas, Senhor, visita, Senhor Deus, de forma extraordinária para a glória do Teu nome, Senhor Deus, e faça a Tua obra, Senhor Deus. Providencia o pão, providencia o sustento, providencia tudo aquilo que cada um aqui precisa e glorifica o Teu nome e Te glorificaremos ainda mais. Te agradecemos, ó Pai, por cada vida que está aqui conosco, abençoa. Dê, Senhor Deus, uma semana próspera, cheia da Tua presença, da Tua graça. Aqueles que vão assistir, ó Pai, futuramente, da mesma forma, Te pedimos, ó Pai, as Tuas bênçãos, ó Pai, para a honra e glória do Teu nome. Muito obrigado por essa oportunidade. Assim te oramos, agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe, irmãos. Fiquem na paz. Paz de Cristo a todos. Abraço. Beijo.